Mateus capítulo 28, para a glória de Deus, a ressurreição e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os irmãos e irmãs. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família, onde quer que você se encontre, amém? Louvado seja Deus. Mateus capítulo 28, a ressurreição. Vamos então meditar juntos na palavra do Senhor, como está escrito? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós precisamos nos alimentar de toda a palavra que sai da boca de quem? De Deus. E nesse momento é o momento da palavra do Senhor. Mateus capítulo 28, a ressurreição. Amém? E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E seu aspecto era como relâmpago, as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas apressuradamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Indo elas a dar as novas aos discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: Eu vos saudo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide, dizei a meus irmãos que vão para a Galileia, e lá me verão. E lá me verão. O Senhor Jesus aqui, o Senhor Jesus aqui já havia ressuscitado, como ele tinha dito, como ele tinha falado, né? Como ele tinha orientado aos discípulos acerca do que com ele iria ali acontecer. Jesus orientou claramente os discípulos acerca do que iria com ele acontecer. Louvado seja Deus. E agora aqui, certamente, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus Pai, aqui já havia certamente ressuscitado ao seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja Deus. Por quê? Porque o Senhor Jesus falou de tudo quanto com ele iria acontecer. Louvado seja Deus, né? A quem ele seria entregue, louvado seja Deus, e o que iriam fazer com ele, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele disse claramente que ao terceiro dia, certamente, ele ressuscitaria ali dentre os mortos. E Deus, o Pai, certamente aqui, já, louvado seja Deus, havia ressuscitado ele, exatamente dentre os mortos. Louvado seja Deus. Então, esta palavra trata exatamente da ressurreição. E olha que maravilha de palavra. Olha que palavra preciosíssima, minha irmã. Olha que palavra preciosíssima, meu irmão. Você que ouve a palavra por meio deste canal, este canal que é um canal para glória de Deus, é um canal, louvado seja Deus, para a palavra do Senhor, e é um canal também para os louvores e adoração a Deus. É somente para isso esse canal, amém? Louvado seja Deus, não é para outra coisa não. Esse canal é para pregação da palavra do Senhor, e esse canal também é para os louvores e adoração ao nosso Deus Todo-Poderoso, que é bendito por toda a eternidade. E agora então nós entramos na palavra acerca do que está escrito conforme acabei de ler, para a glória de Deus. Olha só o que está escrito para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. E no fim do sábado, olha, escute só. E no fim do sábado, glórias ao Senhor, quando já despontava o primeiro dia da semana,
Glórias a Deus, porque nós temos como primeiro dia da semana, é claro, com certeza, né? O domingo, né? Então veja só, a Bíblia é bem clara em dizer, ou seja, a palavra diz o seguinte: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o quê? Foram ver o sepulcro. Olha, Maria Madalena e outra Maria foram ver o quê? O sepulcro. E olha só, e olha para a surpresa. E olha para a surpresa de Maria Madalena. E olha para a surpresa certamente desta outra Maria, que também certamente foi com Maria Madalena. Glórias ao nome, aleluia, do Senhor. Quem sabe, aleluia, neste momento, de repente, quantas inúmeras Marias, aleluia, vai ouvir esta mensagem, glória a Deus, e vai saber de tudo quanto aconteceu. Isto é, se já não sabe, e se já sabe, vai se maravilhar com relação a esse acontecimento, ou seja, com relação a esse mega acontecimento. Veja só, glórias ao nome do Senhor. Ó, Maria Madalena e outra Maria foram ver o quê? O sepulcro. Maria Madalena e outra Maria foram ver ali, certamente, o sepulcro, né? E eis que houvera um grande terremoto, por quê? Um anjo do Senhor, escuta, e eis que houvera um grande terremoto, porque, né, um anjo do Senhor, louvado seja Deus, descendo do céu. Olha de onde desceu o anjo do Senhor. O anjo do Senhor descendo do céu. O que o anjo do Senhor fez ao descer-se o anjo do Senhor do céu? Olha só. Louvado seja Deus, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Olha o que o anjo do Senhor, um anjo do Senhor descendo do céu, chegou-se, né? Louvado seja o nome do Senhor, removendo a pedra da porta e fez o quê? E sentou-se sobre ela. Olha o que o anjo do Senhor fez, aleluia. Esse anjo que certamente desceu do céu, removeu a pedra, né? Glórias ao nome do Senhor, aleluia, e sentou-se sobre ela. Glórias a Deus. E o seu aspecto, né, era como um relâmpago. Isto certamente o anjo do Senhor, o aspecto do anjo era como um relâmpago. As suas vestes brancas como neve, né? O aspecto deste anjo era, né, como um relâmpago, as vestes, né, deste anjo brancas como neve. Olha só, né? Olha que tipo de veste, né? Aleluia, este anjo tinha com ele, né? Vestes brancas, uma veste brancas como neve. Glórias a Deus, aleluia. O aspecto certamente do anjo, né, era como relâmpago. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, santo é o Senhor. E os guardas com medo dele, os guardas com medo do anjo, claro, com certeza, né? Ficaram muito assombrados e como mortos. Os guardas com medo do anjo ficaram muitos assombrados e como mortos. Glórias a Deus, aleluia. O aspecto do anjo que desceu do céu, removendo a pedra e assentando sobre ela, era como um relâmpago. A veste do anjo, brancas como neve, e os guardas, né, com medo, glórias a Deus, eles ficaram como mortos. Louvado e engrandecido é o nome do eterno Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E aí quando nós chegamos no versículo de número 5, ou no versículo 5, olha, mas o anjo respondendo, disse às mulheres, olha o que o anjo disse ali para as mulheres, né? Para Maria Madalena e outra Maria, que certamente estava com quem? Com Maria Madalena. Olha o que o anjo disse para elas, louvado seja Deus, não tenhais medo. O anjo disse para Maria Madalena e para outra Maria que elas não tivessem medo. Isso mesmo, né? Louvado seja o nome, aleluia, do Senhor. Porque nós observamos que os guardas, né? Os guardas ficaram muito assombrados e como mortos. Só que o anjo diz para as mulheres que elas não tenhais medo. Glórias a Deus. Você que busca Jesus, minha irmã, não tenha medo.
Aleluia, glórias a Deus. Você que ouve a palavra por meio deste canal, que está buscando a Jesus, não tenhas medo. Então o anjo disse para elas, não tenhais medo, segundo o que está escrito nesta palavra. Porque eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. O anjo dizendo para elas não terem medo. O anjo dizendo para elas não ter medo, né? E o anjo dizendo que ele sabia que elas buscavam a quem? A Jesus, né? Aleluia. Então o anjo com certeza estava falando ali com elas e dizendo esta palavra para que elas não tivessem medo e que ele sabia claramente, aleluia, quem era que elas estavam buscando. Deus sabe quem busca a Deus. Ô minha irmã, ei, você que tem buscado ao Senhor, o Senhor sabe que você tem buscado a Ele. O Senhor sabe, minhas irmãs, que vocês têm buscado o Senhor. O Senhor sabe, meus irmãos, que vocês têm buscado o Senhor. O Senhor sabe que nós buscamos ao Senhor. O Senhor sabe quem busca Ele. Então o anjo dizendo para elas não terem medo e dizendo para elas que Ele sabia, né, quem era que elas estavam fazendo o quê? Buscando, né? Glória a Deus. E com certeza é Jesus, não resta dúvida, né? Mas o anjo, repetindo o versículo 5, mas o anjo respondendo disse às mulheres, não tenhais medo, porque eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. O anjo disse para elas que não tivessem medo, que ele sabia, né, que elas buscavam a Jesus que foi crucificado, né? Louvado seja Deus. Ele não está aqui. O anjo dizendo para elas, ele não está aqui. Aleluia. Olha o que o anjo disse para elas. Ele não está aqui. Ele disse para elas que ele sabia que elas buscavam a Jesus que foi crucificado. Mas o anjo disse para elas, ele não está, aleluia, aqui, porque já ressuscitou como havia dito. Então o anjo anuncia para elas, né, a ressurreição de Jesus. Olha só quem foi que ali ouviu do anjo, o anjo dizendo para elas, né? Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, que ele sabia que elas buscavam Jesus, que foi crucificado, mas o anjo disse, ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. E certamente elas ouvindo o anjo dizendo para elas que Jesus não estava ali, porque Jesus já havia ressuscitado, como o Senhor Jesus havia dito. Lembra do início da mensagem, quando eu falei que o Senhor tinha orientado os discípulos com relação ao que o Senhor iria enfrentar, com relação ao que iria acontecer com o Senhor, mas que ao terceiro dia ele o ressuscitaria dentre os mortos. Então o anjo está anunciando para elas, né? Glória a Deus, que Jesus não estava ali, que Jesus já tinha ressuscitado como o Senhor havia dito. E o anjo antes disse que sabia que elas buscavam a Jesus que foi crucificado, tanto certamente Maria Madalena como outra Maria. Glória a Deus, certamente as duas Marias, aleluia, as duas Marias, tanto Maria Madalena como outra Maria. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Acalma teu coração, minha irmã, você que tem buscado o Senhor, acalma teu coração, glória a Deus, aleluia. O Senhor Jesus ressuscitou, glória a Deus, o Senhor Jesus ressuscitou, minha irmã, o Senhor Jesus ressuscitou, meu irmão, glória a Deus, aleluia, 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 glórias ao eterno Deus Todo-Poderoso, maravilhoso. É difícil se conter, certamente, com a presença do Senhor, que é muito forte, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, ao anjo chama elas e diz o seguinte, vinde, né? Vede o lugar onde o Senhor jazia. O anjo certamente chama elas para que elas vissem, ou seja, para que elas olhassem o lugar ali, né? Louvado seja o nome do Senhor, onde o Senhor jazia. Então o anjo chama elas para elas verem o lugar onde o Senhor jazia. Glórias a Deus, santo é o Senhor. E depois, imediatamente,
e dizei aos discípulos que já ressuscitou. Então o anjo diz para elas irem imediatamente e elas dizerem aos discípulos que o Senhor já o quê? Já ressuscitou. Glória a Deus. Então elas receberam uma ordem para elas irem aos discípulos e anunciarem para os discípulos, dizer para os discípulos que o Senhor Jesus já havia ressuscitado, como certamente o Senhor Jesus havia dito que, né, ao terceiro dele, certamente ele iria ressuscitar dentre os mortos, ia passar por tudo quanto passou, claro, com certeza, enfrentou momentos cruéis, momentos difíceis, momentos de dor, momentos de sofrimento, enfim, mas aqui elas recebem a ordem para elas irem aos discípulos e dizerem aos discípulos que o Senhor já tinha o quê? Ressuscitado. Ele ressuscitou, coberto de glória, garantindo para sempre, para sempre, para sempre a nossa vitória. Glórias ao nome, aleluia, do Senhor. Então veja, e depois imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. Eis que eu vos tenho dito. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós chegamos no versículo 8, e saindo elas, agora elas saem, e saindo elas, presurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, com temor e cheias de alegria. Porque elas ficaram cheias de alegria. Porque certamente elas acabaram de ouvir que o Senhor já havia ressuscitado. E o anjo foi claro em dizer para elas que ele sabia, né, a quem ela buscava ali, que era o Senhor Jesus que tinha sido crucificado. Então elas agora com um temor e grande alegria, ao ouvir tudo quanto até aqui elas ouviram, louvado seja Deus da parte do Senhor, exaltado seja Deus. Então veja, e saindo elas presurosamente do sepulcro com temor e grande alegria, né, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Elas correm e vão anunciar aqui aos discípulos do Senhor Jesus acerca de tudo quanto elas acabaram de ouvir e acerca da ordem que elas receberam para anunciar aos discípulos que o Senhor Jesus já havia ressuscitado dentre os mortos, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E versículo 9, indo elas a dar nova aos seus discípulos, agora elas vão dar a notícia, né? Levar as novas aos discípulos de Jesus. Eis que Jesus saiu-lhe ao encontro. Olha quem saiu ao encontro agora, Jesus. Eis que Jesus saiu-lhe ao encontro. Olha, não foi aqui elas, nesse caso, que saiu ao encontro, mas foi o Senhor Jesus. Eis que Jesus saiu-lhe ao encontro. Bendito e exaltado, engrandecido seja Deus. Escuta, minha irmã, escuta, meu irmão, olha, escuta. Glória a Deus. Indo elas a dar nova aos seus discípulos, eis que Jesus saiu-lhe ao encontro, dizendo, olha o que o Senhor diz, eu vos saldo. Olha o que Jesus disse para elas, eu vos saldo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Olha, Jesus sai agora ao encontro delas, né? Glória a Deus. Elas vão dar as novas aos discípulos acerca da ressurreição do Senhor, acerca de tudo quanto elas ouviram, né, e viram. E agora o Senhor Jesus saiu ao encontro dela. E o Senhor Jesus disse para elas o quê? Eu vos saldo. Então o Senhor Jesus saudou elas. Glórias a Deus. E elas certamente, o que elas fizeram ali, irmã? Glória a Deus, irmão, olha o que essas mulheres fizeram. Glória a Deus, tamanho era o amor delas pelo Senhor Jesus. Elas tomadas por uma grande, imensa alegria com relação à presença do Senhor Jesus. Olha o que elas fazem, glória a Deus. Elas não se contêm, não dá para se conter diante da presença de Deus sem adorar. Glória a Deus. O que é que elas vão fazer agora, exatamente após o Senhor Jesus sair ao encontro delas?
e dizer para elas: eu vos saldo, glórias ao nome do Senhor. Escute, olha, e elas chegando a abraçar os seus pés e o adoraram. Elas chegam quando o Senhor Jesus sai ali ao encontro delas, e quando o Senhor sauda elas, né? Elas chegam aos pés do Senhor, abraçam os pés do Senhor Jesus e adoram ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus, demonstrando elas para o Senhor Jesus o amor que elas tinham pelo Senhor Jesus. Elas certamente abraçam os pés do Senhor e começam ali certamente a adorar ao Senhor Jesus, o mesmo que nós devemos fazer, adorar o Senhor. Glórias a Deus, aleluia. No versículo 10, olha, então Jesus disse-lhes, olha o que Jesus disse: não temais, ide, dizei a meus irmãos que vão para a Galiléia e lá me verão. Jesus disse para que elas não temais, né? Glória a Deus. Ide, dizei aos meus irmãos. Ou seja, Jesus deu uma ordem para elas, né? Mas que lindo encontro, né? Jesus sai ao encontro delas, sauda elas, elas abraçam os pés de Jesus e adoram ao Senhor Jesus. Minha irmã, adore ao Senhor Jesus. Meu irmão, adore ao Senhor Jesus. Aleluia. Nossos irmãos e nossas irmãs do Brasil, adorem ao Senhor Jesus. Nossos irmãos e nossas irmãs dos outros países fora aí do Brasil, adorem aí também ao Senhor Jesus. E fique com esta palavra, amém? Mateus capítulo 28, a ressurreição para a glória de Deus. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir, com a palavra ou com o louvor e adoração a Deus. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para todos os irmãos e irmãs. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família e tudo, né? Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus na paz do Senhor Jesus, amém?